Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente mergulha num ponto assim nevrálgico da termodinâmica, sabe? Aquela tensão entre os modelos ideais, perfeitinhos e a realidade. Bem, a realidade inescapável de como os sistemas funcionam ao nosso redor. E a pergunta que vai, digamos, guiar a nossa conversa é a seguinte: para realmente entender e aplicar a termodinâmica na prática, o que é mais fundamental? Será que a gente deve focar nos processos reversíveis, aqueles ideais que mostram os limites teóricos do que é possível? Ou, por outro lado, a gente deve dar mais peso para os processos irreversíveis, que estão em todo lugar, e para suas consequências reais? Eu, de minha parte, vou argumentar que os modelos reversíveis são a nossa base. São ferramentas, assim, indispensáveis para a análise e para a gente saber qual é o potencial máximo que a gente pode sequer sonhar em alcançar. E eu já vou defender o contrário, que, na verdade, é a compreensão profunda da irreversibilidade, sabe? De como a entropia é gerada nos processos de verdade, no mundo real. Isso é que é crucial, porque é isso que, no fim das contas, governa o desempenho e, claro, as limitações de absolutamente tudo que opera por aí. Olha, a minha visão parte da utilidade que eu considero insubstituível dos processos reversíveis. E o ciclo de Carnot é o grande ícone disso, né? O trabalho do Carnot lá no século XIX é genial. Mesmo antes da primeira lei estar totalmente formalizada, ele sacou que a eficiência máxima de uma máquina térmica, operando ali entre duas temperaturas fixas, uma fonte quente, TH, e uma fria, TL, depende só dessas temperaturas. Esses ciclos ideais, né, compostos por etapas como expansão isotérmica, que é a temperatura constante, e adiabática, sem troca de calor, e ambas sendo reversíveis, eles nos dão a régua, a referência para medir o máximo trabalho que a gente pode extrair do calor ou, sei lá, a máxima eficiência de um refrigerador. Sim, eu concordo, eles são inatingíveis na prática. Mas sem esse padrão ouro, como é que a gente saberia o quão bom ou ruim é um motor real? Né? Como a gente quantificaria as perdas? E tem mais, a própria definição, que eu acho elegante, da entropia como uma propriedade de estado, algo que depende só do estado atual do sistema, não de como ele chegou lá, com ds igual a delta QT reverse, essa definição nasce diretamente da análise desses processos reversíveis. Sem eles, a própria estrutura da termodinâmica ficaria, sei lá, manca. Certo. Eu entendo e respeito, claro, a importância histórica, conceitual desses modelos. Carnot foi, sem dúvida, fundamental. Mas vamos ser práticos aqui, né? No mundo real, seja numa usina termoelétrica, no motor do nosso carro, ou até, sei lá, nos processos biológicos, tudo, absolutamente tudo, é irreversível em algum grau. Atrito, calor que escapa pela chaminé, misturas que acontecem, tudo isso gera irreversibilidade. E a segunda lei da termodinâmica, ela não serve só para dar limites teóricos, na minha opinião. Talvez o mais poderoso dela seja indicar a direção natural dos processos. Por que o calor flui do quente para o frio e não o contrário? Porque os sistemas tendem ao equilíbrio. E essa direção, essa seta do tempo termodinâmica, está totalmente amarrada à irreversibilidade. O conceito-chave aqui não é só a entropia em si, mas a geração de entropia, o tal do DI, ou, se a gente pensar em taxa, o SGER. A mudança total na entropia de um sistema, o DS, ela vem de duas partes, né? A entropia que entra ou sai com calor, que é o termo ΔQ, e essa geração interna, o DI. E o ponto crucial que eu acho que define tudo é, para qualquer processo real que acontece de verdade, esse DI é sempre positivo. Ele só seria zero naquele sonho do processo reversível. Esse DI é o que quantifica a perda de qualidade da energia, sabe? A energia que se torna menos útil, menos capaz de realizar trabalho. E aí que entra o teorema de Goes-Todula, que diz que o trabalho perdido, a taxa de trabalho perdido, é igual a T0 vezes S gerado, onde T0 é a temperatura do ambiente. Isso é muito poderoso, porque conecta diretamente a taxa de geração de entropia com a potência que foi perdida. Ou seja, a diferença entre o trabalho que um processo ideal, reversível, poderia gerar e o que o processo real efetivamente gera. Portanto, para mim, não tem dúvida.
O foco tem que ser em entender e, principalmente, minimizar essa geração de entropia atacando as fontes dela. É isso que nos leva, inclusive, a dividir a energia em exergia, que é a parte útil disponível para vir a trabalho, e a energia, que é a parte degradada, inútil. Eu percebo a força do seu argumento sobre a onipresença da irreversibilidade. É um fato, não tem como negar. Mas, ainda assim, eu insisto. Sem a referência do processo reversível, como o ciclo de Carnot, a gente perde a nossa bússola fundamental. A eficiência de Carnot, o tal 1-TLTH, nos dá o teto, o limite máximo que a própria natureza impõe para a conversão de calor em trabalho entre aquelas duas temperaturas. Como é que a gente poderia avaliar seriamente o desempenho de um motor real sem isso? Dizer que o motor tem, sei lá, 30% de eficiência só faz sentido prático quando a gente sabe que o limite de Carnot para aquelas condições é, digamos, 60%. Isso imediatamente nos diz: opa, peraí, ainda tem muito chão aqui, muito espaço para melhorar. Sim, mas esse espaço para melhorar é um abismo, né? Um abismo que nunca vai ser totalmente cruzado na prática. Eu concordo, o benchmark de Carnot é útil, é um norte, um ponto de referência. Mas se a gente focar demais nesse ideal, que a gente sabe que é inatingível, isso pode acabar, escondendo onde as perdas reais estão acontecendo. E é aí que a análise da geração de entropia, ou o DI ou o SGER, se torna, na minha visão, muito mais operacional, muito mais mão na massa. Ela não diz apenas, olha, você está abaixo do limite. Ela permite diagnosticar onde no sistema. Será que é na combustão? É na troca de calor com o ambiente? É no atrito da turbina? E como o potencial de realizar trabalho está sendo desperdiçado? Pensa só nos enunciados clássicos da segunda lei, né? Kelvin Planck diz que é impossível ter 100% de eficiência num ciclo térmico que troca calor com uma única fonte. Clausius diz que o calor não flui espontaneamente do frio para o quente. Ambos, no fundo, são constatações da inevitabilidade da geração de entropia em processos reais. Eles proíbem a reversibilidade perfeita na prática. Então, a análise da irreversibilidade nos dá um mapa das perdas reais para a gente poder atacar os problemas certos. Certo. Você está colocando a análise de irreversibilidade mais como uma ferramenta de diagnóstico detalhado. Faz sentido. Mas veja a beleza e a força que tem na simplicidade dos limites ideais. A eficiência máxima de um motor, o eta-Carnot igual a 1-TLTH, o coeficiente de desempenho máximo de um refrigerador, o beta-Carnot igual a TL-TH menos TL, ou de uma bomba de calor, beta'-Carnot igual a TH menos TL. Todas essas expressões, elas dependem somente das temperaturas absolutas dos reservatórios. Não importa o fluido de trabalho, não importa o design exato da máquina, claro, contando que ela opere reversivelmente, né, no modelo ideal. Isso nos dá uma meta universal, um alvo claro, que deriva diretamente das leis mais fundamentais. Essa universalidade é uma força tremenda, eu acho, para comparar tecnologias diferentes e para a gente entender os limites básicos do que é possível. Elegante, sim, concordo. Universal também, mas, eu volto a dizer, inatingível. E na engenharia, no dia a dia, no projeto de uma máquina real, a gente precisa de métricas que guiem a otimização de verdade e minimizar a taxa de geração de irreversibilidade, o I perdido, que o teorema de Guistodóla, I perdido igual a T0 ou S gerado, nos permite quantificar. Isso é um objetivo muito mais concreto, muito mais palpável. Minimizar o I perdido significa diretamente minimizar a potência que está sendo desperdiçada, ou maximizar o trabalho útil que sai, ou, no caso de um refrigerador, minimizar o trabalho que precisa entrar. Essa abordagem direciona o esforço de engenharia. Vamos reduzir o atrito aqui, vamos melhorar o trocador de calor ali para diminuir a diferença de temperatura que causa a irreversibilidade na transferência de calor, vamos otimizar a mistura acolá para reduzir a entropia de mistura. Cada pouquinho de entropia que é gerada, o DI zero, é um aumento na energia indisponível, na anergia. É uma perda irrecuperável de potencial de trabalho. Então, focar em reduzir a geração de entropia é focar em preservar a exergia, a capacidade de realizar trabalho. É uma abordagem, eu diria, mais pragmática, mais voltada para a ação. Vamos pegar, então, o próprio conceito de entropia, o S.
Como eu já mencionei, ele é definido rigorosamente através dos processos reversíveis, né? E o ponto crucial é que ela é uma propriedade de estado. O que isso significa? Significa que a variação de entropia, o ΔS, entre dois pontos de equilíbrio, depende só desses pontos, inicial e final. Não depende do caminho que levou de um ao outro. Claro, desde que a gente calcule essa variação usando um caminho reversível imaginário entre eles. Isso simplifica demais a análise dos ciclos termodinâmicos ideais. Por exemplo, quando a gente modela turbinas ou compressores ideais em ciclos, a gente frequentemente usa processos adiabáticos reversíveis. Nesses processos, não há troca de calor adiabático e, por serem reversíveis, a geração de entropia é zero. Portanto, ΔS igual a zero. São os famosos processos isentrópicos. Essa constância da entropia num processo ideal é uma ferramenta poderosíssima para calcular estados intermediários, trabalhos ideais, eficiências ideais. Essa base conceitual, toda ancorada na ideia de reversibilidade, para mim é essencial. Entendo perfeitamente que S é uma propriedade de estado, claro. Mas aí é que está o pulo do gato quando a gente olha para os processos reais. A variação da entropia de um sistema qualquer, o ds, como a gente já falou, tem aquelas duas parcelas. Tem a entropia que cruza a fronteira junto com o calor e tem a entropia que é gerada internamente pelas irreversibilidades, o DI. É essa segunda parte, o DI, que é sempre maior ou igual a zero, maior que zero para os reais, igual a zero só para os reversíveis, e é ela que marca a diferença fundamental entre o mundo real e o ideal. É o DI ser positivo que faz a entropia do universo, que é o sistema mais a sua vizinhança, sempre aumentar em qualquer processo real que aconteça espontaneamente. Pensa num sistema isolado, que não troca nada com o exterior. A entropia dele só pode aumentar se tiver processos irreversíveis acontecendo lá dentro, ou, no máximo, ficar constante, no caso limite de processos internos reversíveis. Se a entropia de um sistema específico aumenta, isso pode ter acontecido por duas razões. Ou entrou calor nele, ou houve geração de entropia lá dentro por causa de irreversibilidades. E um ponto importante: a única forma de você diminuir a entropia de um sistema específico é jogando calor para fora dele. Só que isso, inevitavelmente, vai aumentar a entropia da vizinhança que recebe esse calor em pelo menos a mesma quantidade ou até mais se a transferência de calor em si for irreversível, com diferença finita de temperatura. Essa dinâmica toda da geração de entropia é o coração da segunda lei operando no mundo real, ditando o fluxo das coisas. Bom, acho que para resumir a minha posição, os modelos de processos reversíveis e o ciclo de Carnot como seu maior exemplo, eles não são só exercícios teóricos bonitinhos. São, na verdade, ferramentas conceituais que a gente simplesmente não pode dispensar. Eles definem os limites fundamentais que a própria natureza impõe, dão a estrutura, os benchmarks. São a base para a gente definir rigorosamente propriedades como a entropia e para entender conceitos como eficiência máxima teórica. Sem essa idealização como nossa referência, nossa compreensão ficaria sem um norte, claro, eu acho. Por outro lado, e para fechar o meu ponto, eu reafirmo: entender e, o que é mais importante ainda, quantificar a irreversibilidade usando a análise da geração de entropia é absolutamente vital para a gente conseguir projetar, analisar e, principalmente, otimizar os sistemas termodinâmicos que a gente usa na prática, no mundo real. A irreversibilidade não é só um defeito ou uma imperfeição do modelo. Não, ela é uma característica central, intrínseca, que dita a direção dos processos e limita a eficiência real que a gente pode obter. Ferramentas como o balanço de entropia e o teorema de Gouge-Stodola nos dão um caminho para diagnosticar e para combater as perdas de forma concreta, direcionada. Fica bastante claro, então, que não é bem uma questão de escolher um lado e jogar o outro fora, né? Parece mais uma dança necessária entre essas duas perspectivas. Os modelos ideais, os reversíveis, nos dão o palco, as regras do jogo, os limites e a linguagem fundamental da termodinâmica. Exato! E a análise da irreversibilidade nos dá as ferramentas e o foco para a gente lidar com as limitações do mundo real, que sempre vão existir, e para encontrar as oportunidades de melhoria na prática.
O material que a gente explorou hoje com certeza oferece muito pano para manga para quem quiser se aprofundar mais nessas ideias que são tão centrais para a termodinâmica.